Oi, seja bem-vindo a este devocional e convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 17 ao 19, que nos diz assim: Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O nosso devocional de hoje vai falar sobre a batalha que a gente vive na nossa mente. Eu já fiz outros devocionais aqui para vocês falando sobre batalha da mente, mas esse em específico eu quero falar coisas que eu nunca contei antes para vocês e eu quero ajudar vocês de alguma forma, porque é tão ruim quando a gente passa por uma batalha na nossa mente e a gente não sabe como agir diante dela, a gente não sabe como vencer ela e a gente não sabe como guerrear da forma certa. E aí o sentimento de incerteza, de medo, de ansiedade domina o nosso coração. E é nesse momento que a gente precisa manter a calma para a gente não tomar nenhuma atitude precipitada e fugir da vontade de Jesus. O inimigo, ele sempre vai atacar o campo mais vulnerável da nossa vida. Seja nas nossas emoções, seja na nossa mente, seja nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em tudo. O inimigo, ele sempre vai nos observar e ele vai estudar o nosso comportamento, estudar a forma que a gente se porta e ele vai analisar os nossos pontos mais fracos e mais fortes. O único momento em que ele não pode ver isso é quando a gente está no nosso secreto com Jesus. E eu já vou chegar nessa parte com vocês. Mas antes eu quero que vocês tomem consciência dessas coisas. E que se você esteja passando nesse momento por uma batalha na sua mente e o seu desejo for de desistir, o seu desejo for de deixar de viver, for de abrir mão de tudo e começar a desacreditar do que Jesus tem para a sua vida, eu venho dizer para você que isso é o inimigo, porque ele conhece que o Senhor Jesus é na sua vida e ele sabe que o Senhor Jesus é por você e que podem pelejar contra você, podem se levantar contra você, podem fazer o que for, mas o Senhor Jesus é que guerreia por você e por isso que ele está te atacando, porque ele quer ver o seu fim. Ele quer ver a sua derrota, ele quer ver a sua destruição. E o inimigo, ele não tem o poder de entrar nos nossos pensamentos, mas ele pode influenciar os nossos pensamentos. Ele pode influenciar o que a gente vai pensar e o que a gente pensa influencia nas nossas palavras e as nossas palavras influenciam nas nossas atitudes. E é por isso que a gente precisa observar o inimigo de longe. E às vezes a gente não consegue ver porque ele vem de formas sutis. E ele vem de formas que a gente não imagina, que a gente não espera. Ele vem em momentos que a gente nem sequer pensa que seria possível ele vir. Ele vem na hora que nós estamos com a nossa família, ele vem com as pessoas que a gente convive, com os nossos amigos, ele vem nos lugares onde a gente menos imagina. E é nesses lugares onde ele vai procurar uma brecha para poder entrar e trabalhar através disso. Mas eu sempre falei para vocês, o inimigo é grande, mas ele não é maior do que Jesus. A batalha é grande, mas nós temos um Deus que é a nossa mão direita, que é o nosso braço forte e que vai nos assegurar de que nós já vencemos. O inimigo, ele é grande, ele tem muitas armadilhas que não está ao nosso alcance humano e que nós jamais conseguiríamos vencê-lo sem Jesus. Mas como nós temos um Deus de Israel, um Deus de batalhas, um Deus de vitória, nós venceremos no nome dele. Jeová Nissi, Deus de Israel, o Deus que nos assegura que não importa a batalha que nós estejamos vivendo, ele é maior do que ela. Que não importa quantas lágrimas a gente derramar numa noite, pela manhã a alegria vem. E ele nos incentiva que devemos ser fortes e corajosos, porque nós não devemos temer nem desanimar, porque se a gente temer e desanimar, então o inimigo vai ter mais força sobre nós.
Então nós temos que repreendê-lo no nome de Jesus. E nós devemos assegurar e deixar ele com uma certeza de que não importa quais armadilhas, quais estratégias, quais métodos ele vai usar para desestabilizar a nossa vida espiritual, nós iremos com uma tropa espiritual e venceremos ele. No nome de Jesus. Ele virá 10 vezes. Nós iremos mais 10 vezes contra ele. Ele virá com conversas, ele virá com mentiras, ele virá com pensamentos que não nos convêm. E nós viremos com a palavra e com a mente de Cristo. Nós viremos com o jejum e com a perseverança. As batalhas mais difíceis e mais tenebrosas das nossas vidas não são as batalhas que todo mundo sabe. São as batalhas que você enfrenta em silêncio. São as batalhas que ninguém conhece a não ser você e Jesus. São as batalhas que te deixam sem palavras, mas você sabe que precisa todos os dias levantar e se erguer de novo, porque existem pessoas que precisam da sua palavra. Existem pessoas que precisam do seu apoio. Existem pessoas que precisam de você. Principalmente Jesus. Jesus, ele não precisa da gente para nada, mas a única coisa que ele quer de nós é a nossa persistência, a nossa fé e a nossa adoração. Por isso que chega um momento que a gente precisa colocar o inimigo no devido lugar dele e expulsá-lo no nome de Jesus. Por isso que na palavra, lá em Jeremias, fala que nós precisamos endireitar os nossos ombros, precisamos levantar a cabeça e nós precisamos ir à luta e falar o que Jesus mandar a gente falar, sem medo do que vão pensar, sem medo do que vão falar da gente, sem medo, porque enquanto a gente fazer a vontade de Jesus, ninguém vai nos humilhar e permanecer de pé, ninguém vai pisar no nosso pescoço e sair como vitorioso, ninguém vai poder calar a nossa voz. Nós precisamos de pessoas corajosas. Nós somos pessoas corajosas. Mas nós só precisamos descobrir isso dentro da gente. Nós só precisamos buscar a presença de Jesus e a gente vai ver que realmente nós, no nosso corpo físico, não temos força nenhuma. Mas no âmbito espiritual, somos mais do que vitoriosos. Somos mais do que vencedores. Então eu digo uma coisa para você. O inimigo, ele sempre virá. E ele sempre colocará algo, uma pedra de tropeço no nosso caminho para que a gente desista no meio da caminhada. O inimigo sempre insistirá naquelas pessoas que buscam a Jesus com sinceridade, naquelas pessoas que buscam Jesus de todo o coração com lágrimas, daquelas pessoas que dão tudo de si e não negam por um segundo o nome de Jesus. Ele sempre virá atrás dessas pessoas. Mas nunca se esqueça que todas as vezes que ele vir, nós estaremos cada vez mais fortes. Porque na primeira vez a gente pode até cair, a gente pode fraquejar, mas o Senhor Jesus vai nos mostrar que isso foi um aprendizado, que isso foi as mãos dele nos ensinando de que nós dependemos dele, nós precisamos dele e que sem ele nós não podemos conseguir nada, nós não alcançamos nada. Então todas as vezes que ele vir, nós lutaremos e a cada batalha nós teremos um aprendizado e o maior de todos os aprendizados é que nós temos Jesus Cristo de Nazaré, que vai à nossa frente antes de tudo, que garante a nossa vitória e que traz paz para nossa mente. Então repreenda no nome de Jesus toda a batalha da sua mente e use isso como uma forma de crescimento espiritual. O inimigo não tem domínio sobre você porque você é obra exclusiva das mãos de Jesus. Então coloque ele no devido lugar dele, o expulse no nome de Jesus e leve a sua vitória. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.